Bora, galera, vamos responder agora a prova da UERJ de 2014. Geralmente são 5 questões de biologia. Vamos lá ver o que a gente consegue, beleza? Laudos confirmam que todas as mortes na KISS ocorreram pela inalação da fumaça. Necrópsia das 234 vítimas daquela noite revela que todas as mortes ocorreram devido à inalação de gás cianídrico e de monóxido de carbono, gerado pelas queimas do revestimento acústico da boate. Os 2 agentes químicos citados no texto, quando absorvidos, provocam o mesmo resultado, paralisação do músculo e asfixia, culminando na morte do indivíduo. Vou explicar por quê. Nossas hemácias, que são as células, né, que contêm hemoglobina, que são transportadores de gases, elas precisam que a associação da hemoglobina com gás seja totalmente instável. Por quê? Associa com gás, solta. Associa com gás, solta. E com isso você vai fazendo trocas gasosas. Só que quando se junta com monóxido de carbono e com gás cianídrico, a associação é estável, se junta e não solta mais. Se você juntou e não solta mais, aquela hemácia, aquela hemoglobina que transportava oxigênio, não vai conseguir transportar mais nada. E você vai tendo um problema nesse transporte. E aí você não oxigena os tecidos, enfim, a causa que aconteceu aqui. Com base nessas informações, pode-se afirmar que tanto o gás cianídrico quanto o monóxido de carbono interferem no processo denominado síntese de DNA, não é na síntese de DNA, transporte de íons, não é no transporte de íons, eliminação de excretas ou no metabolismo energético. No metabolismo energético, por quê? Porque a nossa respiração pulmonar está diretamente relacionada com a produção de energia da sua célula. Porque esse oxigênio que você transporta pelas hemácias, você transporta para ele chegar até um determinado ponto. E esse ponto é a sua célula na mitocôndria para produzir o ATP. Se você não consegue mais fazer o transporte, porque você está intimamente associado com a molécula transportadora, pronto, você vai ter problema seríssimo nesse processo, tá? As características abaixo são referentes ao processo de replicação, transcrição e tradução que ocorre em seres vivos. Aí está escrito assim, a síntese de proteínas tem início antes mesmo do término da transcrição. Quer saber se está em eucarioto ou procarioto? Gente, em procarioto, você não tem núcleo e citoplasma. Nos procariotos é tudo junto, né? Você tem um material genético solto no citoplasma. Então, está terminando a transcrição, o RNA que já está saindo já vai sendo traduzido. Isso é em procarioto, tá? Então, eliminamos a A e a B. A grande maioria dos genes contém introns, retirados antes da tradução. Isso é só em eucarioto. Por quê? Porque célula procariótica tem DNA 100% codificante, enquanto que célula eucariótica não. A síntese de proteínas sempre ocorre nos ribossomos livres no citoplasma, isso em procarioto, porque procarioto não tem retículo endoplasmático rugoso. O processo de replicação possui uma única origem, que no caso dos procariotos, porque o DNA é circular. Então, não precisa ter vários pontos. Agora, no nosso, que o DNA é todo fragmentado, precisa ter vários pontos, tá bom? Bora para frente. Utilize as informações a seguir para responder as questões de número 37 e 38. As bases nitrogenadas, quando oxidadas, podem causar emparelhamento errôneo durante a replicação do DNA. Por exemplo, uma guanina oxidada pode passar a se emparelhar durante a divisão celular com timina. E lembra que G se liga com C e T se liga com A. Mas quando a guanina está oxidada, ela pode se ligar com T. Esse erro gera células mutadas, com uma adenina onde deveria haver uma guanina normal. Considere uma célula bacteriana com 4 guaninas oxidadas em um trecho do gene que codifica determinada proteína, conforme mostra essa sequência. Aqui é uma sequência de DNA. Por quê? Porque tem a letra T, T é timina. E aí ele está falando assim, ao final de certo tempo, essa célula, ao se dividir, dá origem a uma população de bactérias mutantes. O número máximo de aminoácidos diferentes que poderão ser substituídos na proteína sintetizada por essa bactéria a partir da sequência do DNA apresentada é igual a... Não está perguntando quantos aminoácidos vão ser originados, vão perguntar quantos aminoácidos diferentes. É o quê? Então, vamos fazer o processo de substituição. Fala que ao invés do G vai ter A, então vamos substituir. ACA, CCC, deixa eu mudar aqui. ACA, não, oh meu Deus, TCA, ACA e tá.
Ah, tá. Mas olha só o que acontece. Quando você substituir, você vai ter que, no lugar do G, você vai ter o A. No lugar do CC, no lugar do G, você vai ter o A, né? E aqui é a mesma coisa. T, no lugar do G, você vai ter o... No lugar do G, você vai ter o G. No lugar do T, você vai ter o A. A, C, no lugar do G, de novo o A. Aqui você produziu tanto o ACA quanto o ACA. Ou seja, qual que foi o único que ficou diferente? Você vai ter três substituições, mas só duas diferentes. Você vai ter o ACA e o TGA. Então, é letra C. Bora para frente. Utilize as informações a seguir para... Oxe, deixa eu pegar o marcador aqui. Utilize as informações a seguir para responder as questões de número 41 e 42. O ciclo do nitrogênio é extremamente importante para os seres vivos. Esse elemento faz parte de diversos compostos orgânicos, como proteínas e ácidos nucleicos. Na tabela, exemplos de formas químicas do nitrogênio incorporado por alguns seres vivos: planta, bactéria, animal, orgânico, aminoácido, inorgânico, amônia, nitrato, nitrito, enfim. No ciclo do nitrogênio, as bactérias desnitrificantes estão relacionadas à função apontada em desnitrificante, você pegar um nitrato e voltar nitrogênio atmosférico. Conversão de amônia em nitrito, quem faz isso são as bactérias que eu chamo de nitrossomonas, e faz o processo de nitrosação. A produção de nitrato a partir de amônia. Produzir nitrato a partir de amônia eu chamo de nitrificação. E aí tem a nitrosação, que é a primeira amônia e nitrito, depois nitratação, que é nitrito e nitrato. Liberação de gás nitrogênio para o ambiente, é você pegar nitrato e transformar em nitrogênio atmosférico. Incorporação de nitrogênio molecular em aminoácidos. Não, isso aí quem vai fazer são as plantas. Células-troncos são células não especializadas que têm potencial de diferenciação, ou seja, em condições favoráveis, são capazes de gerar células especializadas e de diferentes tecidos. Para que essa diferenciação ocorra, as células-tronco têm que alterar necessariamente o seguinte padrão do seu metabolismo: expressão de gene. Minha célula é 46 cromossomos, não importa se ela é tronco ou não, né? Não importa se ela está no meu olho ou se ela está na minha barriga. Não é a quantidade de mitocôndrias, porque mitocôndria é relacionado com a energia da célula. Não é a atividade dos fosfolipídios, é a expressão dos genes. Todas as células têm os mesmos genes, mas todas as células têm o mesmo gene ativo? Aí não, tá bom? Aí não pode. Bora. Então, vamos agora para a segunda aplicação. Os indivíduos de uma determinada espécie de peixe bem adaptado ao seu ambiente podem ser classificados quanto ao tamanho em 3 grupos: peixes pequenos, médios e grandes. O grupo mais numeroso corresponde ao que apresenta fenótipo médio, tá? Então, a gente fala que existe os extremos, que é o pequeno e o grande, e a maior concentração está no médio, obedecendo uma curva normal. Isso, se falar de seleção natural, é uma seleção que a gente chama de estabilizador. Vamos ver aqui. Considera a introdução de um predador desses peixes no ambiente. Ao longo do tempo, os indivíduos do grupo médio passam a ser os menos numerosos, pois os peixes de tamanho menor conseguem se defender do predador escondendo em toca, enquanto os de maior são mais fortes e não são atacados pelas espécies predadoras. Ou seja, agora você começa a ter, é melhor você ser grande ou pequeno, nunca o médio, porque o médio é o alvo do predador. Você vai ter agora uma seleção que eu chamo de disruptiva ou diversificadora. Você sai de uma seleção estabilizadora, onde o intermediário é mais adaptado, e passa para uma seleção agora disruptiva, onde os extremos é melhor do que você, né, ser de outro jeito. Bora para frente. Utilize as informações a seguir para responder as questões de número 35 e 36. Com as chuvas intensas que caíram na cidade do Rio de Janeiro em março de 2013, grande quantidade de matéria orgânica se depositou na Lagoa Rodrigo de Freitas. O consumo biológico desse material contribuiu para a redução a zero do nível de gás oxigênio dissolvido na água, provocando a mortandade dos peixes. Está falando do fenômeno de eutrofização. Cai muito nutriente, vai ter muito nutriente, vai se multiplicar muitos seres vivos. Aumenta a demanda, ou seja, a quantidade de indivíduos que precisam de oxigênio, mas diminui a quantidade de oxigênio dissolvido. Aí o que vai acontecer? Você vai pegar esse oxigênio, essa população, e vai precisar que aconteça fotossíntese. Mas em cima da camada da coluna de água, formou uma capa muito grossa de alga que vai estar se multiplicando loucamente. A luz não vai passar para o processo fotossintético. Aumentou a quantidade de oxigênio, mas as algas que estão lá na coluna de água não vão conseguir fazer fotossíntese. Por que elas não conseguem fazer fotossíntese? Porque não tem oxigênio para poder fazer. Então,
a quantidade de oxigênio dissolvido diminui, morre todo mundo, aumenta a proliferação de seres anaeróbicos. Os dois principais grupos de seres vivos envolvidos no processo de diminuição da taxa de oxigênio disponíveis são algas e bactérias, beleza? São as algas e bactérias que vão se multiplicando. Por que são as algas e bactérias? São um organismo que tem multiplicação muito rápida, divide por cisparidade, bipartição, divisão binária, né? São sinônimos, isso tudo. Então, eles conseguem aumentar demais a quantidade em pouco tempo, acabando com o oxigênio de todo mundo que está vindo por trás aí. Bora! Analisando-se a genealogia das famílias alfa e beta, observa-se que a família alfa apenas aumenta em cabelos azuis, enquanto que na família beta todo mundo tem essa característica. Admita-se que essa característica de cabelo azul siga os princípios descritos por Mendel na transmissão de genes. Com base nas genealogias apresentadas, a herança genética da cor azul é classificada como uma herança, a gente chama de holândrica. Holândrica é quando está no Y. Não está no Y, porque se tivesse no Y, o menino, filho desse... A menina, vou pegar o exemplo mais fácil. A menina daqui não teria o cabelo azul. Beleza? Nem essa mulher, porque ela não tem Y. Nem essa mulher, porque ela não tem Y. Pleiotrópica. O que quer dizer uma herança pleiotrópica? Pleiotropia quer dizer que uma característica dá origem a várias das outras. É uma coisa mais conceitual, não é aqui. Mitocondrial. A mitocôndria, em 99,9% dos casos, tem origem materna. Então, não seria mitocondrial, porque se essa mãe tem o cabelo azul, todos os filhos teriam o cabelo azul. É autossômica? Sim, e eu ainda digo mais, autossômica recessiva. Pai recessivo, mãe recessiva, todo mundo recessivo. Pai heterozigoto, mãe recessiva, aí você tem os meninos portadores, e aí vai dominar o cabelo, que não é o cabelo azul. Beleza? Bora para a próxima questão, galera. Lipases são enzimas relacionadas à digestão de lipídio, nutrientes que, em excesso, levam ao aumento da massa corporal. Certos medicamentos para combater a obesidade agem inibindo essas enzimas. Porque se você não digerir a gordura, você não absorve, né? Com base nessas informações, conclui-se que tais medicamentos agem principalmente sobre as enzimas produzidas pelos seguintes órgãos: fígado, jejum, pâncreas ou estômago. Você tem que lembrar de onde vem a lipase. A lipase é denominada de lipase pancreática, porque ela vem do pâncreas, então atua sobre o pâncreas. Bora para a última. Desde o início da colonização do ambiente terrestre, houve grande diversificação das plantas, graças ao surgimento de características vantajosas à adaptação, que permitiram a sobrevivência e reprodução em terra firme. As estruturas correspondentes à adaptação evolutiva exclusivas das plantas, que contribuíram para o seu desenvolvimento e diversificação no habitat terrestre, não é em qualquer habitat, é no terrestre. Fruto, tudo bem que ajuda na dispersão, semente, tudo bem que vai, né, proteger o embrião, mas mitocôndria não é exclusivo de planta. Mitocôndria tem animal e planta. Vaso condutor, sim, porque aí você não precisa da água para poder fazer o processo de transporte de coisas. Cutícula, que evita a desidratação, ok. E estômago, que auxilia no processo de controle de perda de água. Isso daqui, letra B. Membrana celular. Membrana celular é uma característica exclusiva de planta? Não, é uma característica de todas as células. Aí você já elimina. Meristema apical, ficar, né, você tem uma quantidade de células indiferenciadas no topo da planta. Parede celular tem fungo também. Então, essa daí você podia fazer por eliminação. Letra B. Terminamos a prova de 2014. Vamos para a próxima, galera. Beijo, até semana que vem. Tchau.